Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Vamos juntos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia dele, Paulo Renato. Obrigado, Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E mais uma vez o Pablo nos auxiliando ali nas carrapetas. Vamos nós aí, segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Nós lemos na semana passada, iniciamos aí o item 334, já lemos o 334, já lemos o 335, estamos na metade, tá? Na metade do item 335. Esse tópico, ele trata das sociedades propriamente ditas. E nós iniciamos o item 335 e chegamos lá quase que na metade dele. Então vamos terminar a leitura aí do item 335. Allan Kardec diz o seguinte: quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender. Isso é uma realidade até hoje, né? Não mudou nada. Que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida, e, ademais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou 400 indivíduos. Então, Kardec aí com um pensamento muito firme, dizendo que você ter mais grupos menores seria melhor do que ter menos grupos mais grandes, né? Grupos maiores. E aí, Miranda? Por causa da integração. Agora, nós refletimos também que, no princípio, né, o movimento espírita aqui no Brasil sofreu muita perseguição, né? Muita dificuldade. E tiveram um número maior de pessoas, tiveram os grupos pequenos, que fizeram aquele trabalho que o Paulo Renato citou outro dia, Leopoldo Machado e outros companheiros, e tiveram aqueles grupos que se reuniram e foi crescendo, né? Mas com o objetivo da doutrina espírita e a moralização da criatura, não adianta estar um grupo muito grande e estar passando desapercebido do objetivo de estar reunido. Por isso que ele diz que o grupo menor, ele vai ter uma produção maior dentro do objetivo, né? Nós encontramos casas, como já citamos no outro estudo, que são instituições grandes, reúnem um número muito grande de pessoas que vão para lá fazer tratamento, não é? Mas muitos foram tratados. Olha, Jesus esteve por aqui, vestiu um corpo de carne, trabalhou e reuniu pessoas, uma multidão ouvia. Mas dentre a multidão, quantos realmente se curaram espiritualmente? Então é relativo. Temos que compreender que tem pessoas reunidas num grupo grande fazendo trabalho, mas existem a chance de dispersão é maior. Né?
Paulo Renato, nós vemos então que Kardec tinha essa preocupação, né? Ele diz que se um grupo pequeno ele se dissolve, passa despercebido. Mas se um grupo grande, reconhecido, passa por uma situação como essa, o impacto é muito maior. Com certeza a gente vai colocar um adendo aí na citação de Kardec, claro que não é o contexto dele, mas eu diria que o grupo pequeno passa desapercebido quando se extingue por qualquer motivo, dependendo de quem esteja à frente dele, né? O grupo do Chico lá, do centro que o Chico frequentava, era um grupo pequeno. Sim. Um centro pequeno. Mas com certeza, se aquele grupo pequeno se dissolvesse, pela personalidade do Chico, não ia passar desapercebido. Então, só lembrando essa questão, né, que o grupo pequeno, Kardec não abordou, não foi a questão que ele estava abordando, a gente só está ilustrando que dependendo com outro ponto de vista. À frente. Quem está à frente, né, e digamos, dentro dos nossos exemplos, para não melindrar ninguém, não citar nomes fora do nosso contexto, digamos que a Miranda seja dirigente de um grande grupo, de um pequeno grupo, chamado pequeno grupo, e a Miranda tenha reconhecida diante da comunidade em que ela está os seus valores de fraternidade, tolerância, de amizade e tal, seja uma pessoa sempre solícita e pronta sempre a ajudar. Por algum motivo o grupo que a Miranda frequentava se dissolveu. Claro que isso vai chamar a atenção no mínimo da comunidade, embora seja um grupo pequeno. Então, só lembrando desses aspectos morais que a gente está sempre ressaltando. O importante não é o grupo pequeno, é quem dirige o grupo pequeno, quem está à frente do grupo pequeno. Qualquer escândalo que envolva um grupo pequeno e que tenha dentro dele alguém com respaldo moral, claro que não vai passar desapercebido. Mas dentro do contexto que Kardec colocou, a gente lembra de uma citação do Chico, num desses livros que eu não lembro qual é, de biografia dele, que o Chico dizia o seguinte: muitos mourões juntos não fazem uma boa cerca. Né? Se eu tenho uma área muito extensa a cobrir, mas tem poucos mourões, e coloco-os um ao lado do outro, digamos, hipoteticamente, que eu tenha 10 mourões só para cobrir uma determinada área que precisaria distribuir esses mourões. Se eu os coloco todos enfileirados um do lado do outro, o resto da área toda vai ficar desprotegida. Então também aí a gente pode considerar essa conveniência da multiplicação de pequenos grupos. Como eu não posso criar grandes grupos em muitos lugares, eu crio pequenos grupos, pequenos núcleos de atendimento com a visão espírita, de modo que esses núcleos possam, como Paulo de Tarso fazia na fundação das igrejas, para que esses pequenos núcleos, esses pequenos grupos atendam em áreas específicas que eu não tenho condições de atender, né? Então, às vezes, a ideia de formar um grande grupo, às vezes, não é mais do que puro excesso de egoísmo, de orgulho, para que a pessoa se diga dirigente daquele imenso grupo, né? Então, tem que se pensar nessa questão de fraternidade e dos objetivos, como a gente está sempre repassando aqui essas lições. Se a pessoa tem uma boa intenção dentro do Evangelho de Jesus, dentro do que a doutrina espírita elucida para nós, ela vai fazer questão de apoiar, de incentivar a multiplicação de pequenos grupos, porque ela vai pensar assim: poxa, hoje eu estou nesse núcleo aqui atendo tantas pessoas, mas vem tantas pessoas de outro lugar que eu não tenho condições de atendê-las a todos. Seria bom, seria interessante se você, fulano, abrisse um núcleo lá. Ah, mas eu não tenho condições de ter todo mundo daqui, não importa. Reúna 2, 3 pessoas de boa intenção, pessoas responsáveis, e dentro das suas possibilidades atenda lá, porque vai diminuir o atendimento aqui e a pessoa vai ser atendida. Porque às vezes a pessoa deixa de ser atendida porque veio de uma área longe. Se a gente começar a atender todo mundo de longe, deixa de atender onde o núcleo está situado. Então, só para estender essa questão, enfatizar, corroborar essa intenção, essa ideia de Kardec da multiplicação de pequenos grupos, a gente também vê por aí, né? Relembrando a citação do Chico: muitos mourões juntos não fazem uma boa cerca. Então é interessante realmente, também por esse aspecto, não só para a questão da facilidade de se conviver, de se conhecer, mas também na questão de atendimento a outros públicos,
é interessante a multiplicação de pequenos grupos. E hoje em dia, dentro da nossa sociedade, com essas dificuldades de locomoção, de vez em quando tem situação grave numa região e outra, o ideal, se cada bairro tem um núcleo, olha só, já facilita. No dia que pode juntar-se com aqueles que estão mais distantes, é uma oportunidade e uma bênção. Mas não podendo, ali próximo mesmo, tem condições de se reunir. Você que está chegando agora, você está ouvindo aí o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o Eduardo Araújo, na companhia da Maria de Fátima Miranda e do Paulo Renato. Nós estamos no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns e vamos ler agora o último parágrafo do item 335, onde Allan Kardec diz o seguinte: dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são um dever primário que a doutrina impõe aos seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome do que de fato. Certo, não pertencem à terceira categoria. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta, não destituída de gravidade. Palavras fortes aí do nosso codificador. Quando precisava, ele sabe. Porque ele diz aqui, por exemplo, Paulo Renato, que quem são esses verdadeiros espíritas, né? Vamos tentar aí, o nosso ouvinte deve estar pensando, o que ele quer dizer com verdadeiro espírita? Tem o verdadeiro e tem o falso? O falsificado? Quem é esse espírita verdadeiro? Bom, Kardec, eu acho que respondeu isso lá no próprio Livro dos Médiuns. Kardec respondeu isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, no item 30, lá no último parágrafo. Ele fala assim: o verdadeiro espírita já admite que há um verdadeiro espírita. Jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão, e nisto também encontrará satisfação real. Quer dizer, então, parece fácil encontrar o título, encontrar a pessoa que ostenta esse título. Esse verdadeiro espírita não é um anjo, não é uma pessoa santificada. É uma pessoa que compreendeu os objetivos da doutrina espírita e procura aplicá-los a si mesmo. Em fazendo isso, ele assumirá essas características que a gente pode dizer que são características morais. Acalmar corações aflitos, consolar, né, essas características aqui apresentadas. Todo aquele membro de uma casa espírita, dirigente, presidente, seja quem for, que fugir ao exposto aqui por Kardec, a gente pode intimamente, pessoalmente, sem verbalizar, sem expor, a gente pode intimamente analisar e falar assim: poxa, ele não se enquadra naquilo que Kardec identificou como um verdadeiro espírita. É uma pessoa que está no exercício do bem, tanto quanto nós, mas ainda não merece, isso refletindo nós conosco mesmo, ainda não merece aquele título de verdadeiro espírita, porque é uma pessoa que incentiva a desunião, a discórdia, a malícia, né, que cria situações embaraçosas para os próprios membros da equipe que dirige, da equipe que está subordinada à orientação dele. Então, se a gente vê que as pessoas, dirigente ou não, repito, assumem essas características de divisores, são divisores, né? São separadores ao invés de ser agregadores, né? Essas pessoas, evidentemente, não estariam qualificadas nessa condição de verdadeiro espírita. Mas eu repito, nós não estamos julgando ninguém. Sim. Ninguém está no banco dos réus. Isso é uma avaliação nossa. Quando eu avalio o outro, dizendo que o outro não está em condições de assumir tal coisa, eu estou, para mim mesmo, criando um critério exigente. Como não devemos agir. Né? O outro não está, então eu sei como o outro deveria estar. Se eu sei, eu tenho que me enquadrar dentro daquilo que eu conheço. Então é um ensinamento de mão dupla. Eu identifico que o outro não tem aquilo que julga ter ou que
faz questão de aparentar que tem, mas eu sei que não tem, já que eu sei, repito, eu tenho que me enquadrar. A responsabilidade. Como disse ainda o Evangelho, né? Muitos de vós não quererais ser mestres, porque os mestres serão julgados por tudo aquilo que ensinam, né? Porque muitas vezes a gente assume a posição de infalibilidade e cria problemas para nós mesmos amanhã ou depois, né? Porque nessa ilusão de virtude a gente acaba não se ajustando ao Evangelho como deveríamos ou poderíamos nos ajustar. Miranda, muitas pessoas colocam assim: eu não sou espírita. Eu não sou espírita porque estou muito longe disso. Essa colocação, né? E aí Kardec diz, o Paulo Renato leu lá, que tem os espíritas, os verdadeiros espíritas, tem os espíritas, né, imperfeitos, os experimentadores, vai fazendo aí as classificações, os exaltados. Então, de uma certa forma, somos espíritas. Agora, o problema é saber que tipo de espírita nós somos. Porque Kardec diz o seguinte, que muitas vezes nós somos espíritas mais de nome do que de fato. E ele questiona, mesmo quem diz que eles sequer mereçam um simples qualificativo de espíritas. Então não basta a gente também usar como desculpa o fato de que eu não sou, como que a gente estivesse querendo tirar a responsabilidade. Eu não sou, eu nem me considero espírita, não tenho capacidade para isso. Mas lá, né, nós lemos aí Kardec falando que tem os espíritas verdadeiros, os imperfeitos, os exaltados, não tem como fugir. Esse mecanismo de fuga não vai funcionar. Sim. Jesus falou que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Sim. O que dizer para esses companheiros que dizem que não, eu não sou espírita, eu não tenho condições? Se reúne na casa espírita, escuta o estudo da doutrina, até faz o culto no lar, mas também chega com esse subterfúgio, não é? Quando Kardec disse que ele não é nem digno de receber o título, é porque está totalmente incoerente com a proposta que se dispõe. Aqui nos lembramos de Mahatma Gandhi, quando ele foi ele foi agredido numa das ruas, estava caminhando na calçada, e o soldado olhou, discordou que ele não deveria estar naquela calçada, e bateu a beça nele. Ele caiu realmente, mas caiu e levantou. E o soldado ficou mais chateado, porque ele teve a dignidade de levantar. Que abuso! Eu bati e não levanta. E tome novamente. E bateu novamente no Gandhi. Aí no final perguntou. Ficou desarvorado, né? Aí perguntou para ele. Por que quando era que ele tinha aprendido a ser tão covarde? Aí Gandhi olhou e falou: eu aprendi com esse que está no crucifixo que você carrega no peito. Meu Deus. Então, esses a quem Kardec coloca dessa forma, temos que fazer essa reflexão toda que já foi colocada. Porque não é o outro. Somos nós se agirmos de forma invigilante e incoerente com o objetivo a que nos propomos. E aí eu lembro da passagem do livro Paulo Estevão, né? Que me recorda essa passagem de Gandhi, quando Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, agride impiedosamente Estevão no Sinédrio, e o Estevão somente se defendia, botava as mãos para proteger o rosto, e Paulo, um homem forte, né? Vai batendo impiedosamente, o sangue começa a brotar do rosto do Estevão, e Paulo pergunta a ele assim: é isso que esse Cristo te ensinou, a ser um covarde? Não reages? E aí o Estevão fala que a paz difere da violência, tanto quanto a força dele difere da do Cristo. Difere da do Cristo. Okay. Olha, aquilo é uma passagem marcante. Não? O livro Paulo Estevão eu acho um livro assim, muito especial. Já ouvi dizer, né, que o Chico considerava uma das obras-primas da espiritualidade que passaram pelas mãos dele, porque o Emmanuel conseguiu colocar ali tanto sentimento, né, tanta veracidade nas palavras, né, desses personagens que marcaram aí realmente a história do cristianismo. Exatamente isso, né, que Estevão se manteve ali coerente, né, com a mensagem de Jesus, mesmo nos instantes de grande provação. E na Casa do Caminho, já citada, nós tínhamos verificamos no contexto histórico do Evangelho, essas dificuldades de relacionamento. Eram cristãos, mas, vez por outra, não se apresentavam como tais entre si. No atendimento ao público externo,
eles eram bem solícitos, bem pacientes, bem espontâneos, mas nas relações íntimas parecia que eles se transformavam, né? Porque cada um queria ser mais cristão que o outro, né? E achava que a sua maneira de ver deveria imperar, né? Porque sem aquela maneira de ver pessoal, julgavam eles, a Casa do Caminho não poderia se manter viva. E Estevão estava dentro daquele contexto difícil, por causa dos caracteres especiais, voltando aí ao termo, dos caracteres especiais, estava dentro daquele contexto difícil de relacionamentos, mas a grandeza espiritual dele fez com que ele não se contaminasse, nem entendendo por um lado, dentro daqueles que se digladiavam no campo da opinião, nem entendendo por um lado, nem entendendo para o outro. Ele, dentro da compreensão que ele já tinha do Evangelho de Jesus, mais os seus valores espirituais, ele fez o que deveria ter feito, né? E graças a ele, que houve aquela grande perseguição aos cristãos, porque é ali que começou mesmo a grande perseguição, que Paulo pegou as cartas lá do Sinédrio para perseguir todo mundo, todos os cristãos lá de Jerusalém, né? E houve uma dispersão dos judeus cristãos, foram para outras regiões da Palestina. E aquilo foi um grande benefício, porque aqueles judeus fugidos das perseguições começaram a divulgar o Evangelho aonde eles estavam, né? Graças a isso que o Evangelho assumiu uma extensão, uma proporção imensa, né? Em termos de extensão na divulgação. Quer dizer, se não houvesse aquela coragem do Estevão de viver o que conhecia, eles continuariam naquele núcleo da Casa do Caminho, atendendo o Evangelho na superfície dos seus ensinamentos, não na profundidade, que é a proposta de reforma do homem que o Evangelho traz. Miranda? Não tenho nada a acrescentar, não. Então fica essa reflexão pra gente. Eu vou até reler esse último parágrafo, que é pra gente ler, reler e refletir. Não sobre o outro, mas sobre nós. Deixa eu reler para vocês o item 335, lá no seu último parágrafo. Diz Kardec: dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário, tá? Prestemos atenção, a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe aos seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome do que de fato. Certo, não pertencem à terceira categoria, mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? É uma pergunta que Kardec faz. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta não destituída de gravidade. Então, palavras firmes, fortes de Allan Kardec, nos conclamando a reflexão íntima e não para o outro. Será que temos sido ou procurado ser verdadeiros espíritas? E ele deu aqui a dica: aqueles que agem com caridade e tolerância. A última frase, uma consideração aqui se apresenta não destituída de gravidade. Então, é importante que consideremos isso. E Jesus falou: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, e não por muitos se armarem. Às vezes, na prática do bem, tentando fazer o bem, a gente se arma uns contra os outros, infelizmente. Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos vocês, agradecendo aí a presença do Paulo Renato, da Maria de Fátima Miranda e mais uma vez o auxílio do Pablo. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos, que estamos de volta, com muito prazer em estarmos juntos nesse estudo. Vamos ao retrospecto do programa anterior. Nele demos continuidade ao estudo que hoje encerraremos, da matéria Escolhos dos Médiuns, ou seja, obstáculos que os médiuns encontram no seu exercício mediúnico. Matéria essa inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Ficou claro que a maior brecha que um médium abre para um espírito inferior é o orgulho, que o leva a uma crença cega no que julga ser um protetor espiritual. Kardec dá seu testemunho de que presenciou a queda de muitos médiuns que tinham excelentes faculdades mediúnicas. No final do programa anterior, lemos trecho no qual Kardec menciona a resistência que os médiuns orgulhosos, sob a ação do espírito mistificador, opõem às pessoas que podem esclarecê-los, o que lamentavelmente ocorre ainda hoje. Lamentavelmente, ainda hoje, há médiuns que não aceitam quando uma pessoa procura conversar com ele a respeito de que possa haver a hipótese de aquele espírito não ser tudo aquilo que o médium pensa que o espírito é. Vamos continuar então o estudo da matéria na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Vamos às páginas da revista. Se insistimos longamente sobre este ponto, foi porque nos demonstrou a experiência, em muitas ocasiões, que isto constitui umas grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Diante disto, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um compreende que elas são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraqueza. Para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes, o que seremos incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse. Qualidades que nos atraem à benevolência dos bons espíritos. É o apoio destes que nos dá força. E se estes, por vezes, nos deixam a braços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter. Novamente, Kardec menciona sua experiência com muitos médiuns. Ele viu, ele presenciou. Certamente ele tentou ajudar muito médium nesta situação e não conseguiu.
O orgulho é a grande peça de tropeço, ele repete. Agora ele menciona outras pedras de tropeço, outras características que podem dificultar a caminhada do médium. Ele relacionou egoísmo, inveja, ciúme, ambição, cupidez, dureza de coração, ingratidão, sensualidade. Então, tudo isso atrai, evidentemente, os maus espíritos. Atrai os maus espíritos. E Kardec também ressalta que para afastar o espírito inferior, não basta a gente querer. Nem basta que a gente diga ao espírito, sai, deixa o médium. Não é assim, com essa facilidade. E muito menos ainda conjurá-los. Há uma tendência das pessoas que se veem em abraços com o problema de algum médium, dar uma manifestação de um espírito, de fazer aquela maneira que foi muito, digamos assim, prática e muito usual nos primórdios do espiritismo, que principalmente aqui no Brasil, mas que hoje em dia já não se deve adotar. É procurar misticamente se dirigir ao espírito. Meu irmão, você está fazendo uma coisa totalmente fora da lei de Deus. Então eu vou lhe pedir que em nome de Jesus você deixe o médium. Há uma pretensão muito grande, gente. A pessoa pode fazer isso com a maior boa vontade, com amor no coração, mas a gente se arvorar em falar em nome de Jesus, nós não podemos ainda ter esta delegação para espantar espíritos em nome de Jesus. Ainda vai levar muitas reencarnações para nós podermos ostentar tamanha autoridade moral. Então, a gente tem que falar ao espírito com doçura, enfim, mas falando da inteligência do espírito. E de preferência, se é um lugar que não é para espírito se manifestar, a gente tem que, com bonitinhos modos, mas com firmeza, nos dirigir ao médium, não ao espírito. Meu irmão, olha, agora não é lugar de estar recebendo espírito. Você imaginou, você está aqui no trabalho, fazendo o seu serviço, ganhando o seu salário pelo suor do seu rosto. Você fica permitindo que um espírito venha e tome você em pleno expediente? O que é isso? Não pode, meu companheiro. Então nós não devemos conjurar espírito, né, dentro assim dessa feição bíblica de que nós vamos espantar os demônios. Isso é uma atitude perigosa de falta de humildade. Então Kardec dá o remédio fácil para nós nos vermos livres dessa ação dos espíritos. Fechar-lhe as portas, a fechar as portas aos espíritos inferiores. E aqui, quando ele diz fechar as portas, ele está se referindo, evidentemente, ao médium, não é? Como é que ele vai fechar as portas? Como é que o médium não vai permitir brechas para a incursão de espíritos inferiores? Ele exercer a sua mediunidade por amor ao bem, com caridade, com doçura, com simplicidade, com modéstia, com desinteresse. É isso que vai impedir que um espírito inferior vá dominar um médium, vá fascinar um médium. É ele, médium, ter esta postura. E nós vamos acrescentar, não está no texto da Revista Espírita, mas nós vamos nos atrever, porque Kardec falou isso antes, e de vez em quando fala isso em todas as suas obras. Conhecimento da doutrina e da mediunidade. Conhecimento da doutrina e da mediunidade. Nós, para lidarmos com comunicações mediúnicas, quer na qualidade de médiuns, quer na qualidade de experimentadores, de dirigentes de reunião, nós temos que saber daquilo que nós estamos fazendo, o que é aquilo, como é que aquilo se processa, como é que aquilo se realiza, enfim. Como se costuma dizer, a gente tem que ser do ramo.
Como vimos, Kardec alerta que, por vezes, os bons nos deixam lidar sozinhos com os maus a título de prova da nossa fé e do nosso caráter. E aqui nós vamos rapidamente contar um caso muito interessante de um médium famoso lá em Minas Gerais, de Leopoldina, em Minas Gerais, o nosso querido irmão já desencarnado, Oldemar Montenares. Tivemos algumas vezes com ele pessoalmente. E o Oldemar era um médium bom, muito bom médium, uma pessoa muito caridosa. Era barbeiro, como o Inácio Bittencourt, também um grande médium, o foi. E de vez em quando o destacamento policial da cidade mandava um soldado ir lá pedir ao Oldemar para ir lá resolver um assunto, porque o preso estava manifestado, estava lá com demônio. Então. E o nosso irmão Oldemar ia lá e tinha um rendimento muito bom, ele ia lá e resolvia. Até que um dia, nós não estamos difamando não, porque ele que nos contou isso na casa dele. E lá para as tantas ele estava lá cortando um cabelo, chegou um soldado: olha, Oldemar, olha, o delegado pediu para o senhor ir lá, que tem lá um endemoniado, mas olha, eu vou lhe dar uma sugestão, esse o senhor não vai não, hein? O senhor não vai não, porque esse vai ser difícil. O senhor quer que eu diga lá que o senhor não pode? Não, eu vou sim. E aí o soldado voltou e o nosso Oldemar, companheiro, lá pro que estava cortando o cabelo. De vez em quando ele me chama, aí eu vou lá, faço uma prece, tal, resolvo. Olha só o perigo. E lá foi o Oldemar depois, acabou de cortar o cabelo e tal, foi lá expulsar o demônio do preso que estava lá na cela. Quando ele entrou na cela, o preso estava agachadinho, quietinho lá no canto. Ele chegou, meu irmão, quando ele chegou perto, aquele irmão em Cristo voou no pescoço do Oldemar, segurou mesmo para valer, foi aquela gritaria, delegado, praça, sargento, todo mundo ali batendo no homem, o homem não largou, de repente ele deu um grito, caiu. Oldemar se ajeitou, acertou lá a sua roupa, que devia estar bem amassada, enxugou o suor, que devia estar suando frio, e ficou quieto. À noite tinha reunião no centro. Quando terminou a reunião, ele perguntou: algum companheiro da espiritualidade quer nos dizer alguma coisa? E ele, então, melhor dizendo, uma senhora, uma médium, que eu conheci pessoalmente também, semi-analfabeta: senhor Oldemar, tem um espírito dizendo uma coisa aqui pro senhor, mas eu acho que eu não vou falar não, o senhor não vai gostar não. Não, pode falar, minha filha, o que foi? Aí ele está dizendo o seguinte: o senhor da próxima vez, o senhor não vai assim tão cheio de si para fazer um trabalhinho que o senhor consegue fazer, porque o senhor é muito bem assistido pela parte espiritual. E eles deixaram o homem voar no seu pescoço para lhe dar uma lição, que o senhor estava muito cheio de si, muito metido. Ele ficou quietinho, muito quietinho, e depois confessou o seguinte, que quando ele viu que não dava para se livrar, ele falou: meu Deus do céu, toma conta da minha família. E aí a pata espiritual deu lá o socorro que ele precisava. Então, quando a gente quiser se meter a espantar espírito, quando a gente quiser conjurar espírito, vamos ter muita, mas muita humildade, meus queridos irmãos. E se a gente não conhece razoavelmente bem o que é aquilo, não vamos nos meter, não. Vamos chamar alguém que tem experiência no assunto. Vamos continuar, queridos irmãos, na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Matéria muito boa essa matéria, atualíssima. Que os médiuns não se arreceiem demasiado da severidade das condições de que acabamos de falar. Estas são lógicas, havemos de convir, e seria erro desanimar,
É certo que as más comunicações que podemos receber são índice de alguma fraqueza, mas nem sempre sinal de indignidade. Podemos ser fracos, mas bons. Em qualquer caso, temos nelas um meio de reconhecer as próprias imperfeições. Já dissemos no outro artigo, foi um artigo anterior que Kardec fez na Revista Espírita, que não é necessário ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil, se a soubermos aproveitar. Então Kardec diz que a severidade e a lógica daquelas recomendações rigorosas que ele faz não devem desanimar o médium. Que, afinal de contas, as más comunicações realmente elas indicam alguma fraqueza do médium, mas não quer dizer que signifique que o médium é um médium indigno, nada disso. Às vezes o médium não tem facilidade de lidar com o espírito, não tem facilidade de impedir que o espírito atue maleficamente sobre ele, mas é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom coração, uma pessoa séria, etc., mas que tem aquela dificuldade ali de se submeter, melhor dizendo, de não se submeter a uma influência inferior de um espírito que quer prejudicá-lo, que quer fazê-lo perder-se no uso da sua mediunidade. Então, isso não deve desanimar o médium, essas dificuldades todas, esses escolhos, esses obstáculos, tudo isso deve dar ao médium, sim, aquela responsabilidade. Ele tem que ter a maior responsabilidade por procurar ter todos esses cuidados e toda essa postura de seriedade, de elevação, de propósito que Kardec recomenda. Kardec, ao mesmo tempo que diz que não é preciso a gente ter uma mediunidade frisante, à mostra, para os espíritos agirem sobre nós. Mas ele diz que a faculdade, quando ela é assim flagrante, ela permite que o espírito se mostre, se traia. É meio chocante, por exemplo, quando algum médium ele é tomado por um espírito que o joga no chão e lhe dá convulsões. Realmente um fato chocante, um fato que principalmente as pessoas que não estão acostumadas ficam muito até impressionadas com aquilo. Mas quando o espírito faz isso, é um grande ganho para o médium. Por quê? Porque fica absolutamente explicitada aquela ação inferior do espírito. Fica claro, então, que realmente aquele espírito não é um espírito superior, é um espírito que precisa ser encarado com o alto grau de necessidade espiritual em que ele se encontra. Porque um espírito que chega ao ponto de fazer uma coisa dessa com o médium, ele é um espírito que está tão distanciado do bem, ele é um espírito que está tão desinformado a respeito do bem, que ele é tão necessitado de ajuda, de amparo, quanto o médium, ou mais ainda, porque ao invés de ele estar na pátria espiritual, num trajeto de evolução e de conquistas espirituais, ao invés disso ele está aqui causando um malefício dessa ordem. Então, é uma lição útil, como disse Kardec. Vamos ler então dos dois últimos parágrafos da matéria da Revista Espírita de fevereiro de 1859, um pouco mais longo e o último, o curto, que fecha a matéria. Seria injusto, aliás, atribuir todas as comunicações mais à conta do médium. Falamos daquele que ele obtém sozinho, daquelas comunicações que ele obtém sozinho e fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora,
Todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer pela falta de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade, num círculo concentrado e homogêneo. Em toda a comunicação acham-se em jogo várias influências: a do médium, a do meio e a da pessoa que interroga. Vamos fazer um parênteses, são os 3 atores daquele acontecimento, daquela realidade que está se processando ali. O médium, as pessoas que compõem o meio, os espíritos desencarnados que estão ali, e a pessoa que interroga, que dialoga com o espírito através do médium. Continua Kardec. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Isto depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. E vem novamente o parênteses, é nosso, novamente o comentário de Kardec, sobre a sua experiência. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões e com médios que não possuíam todas as condições desejáveis. Neste caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também mais comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Então, como vimos, nós temos 3 variáveis interferindo no resultado das comunicações: o meio, o médium e a pessoa que interroga. Quer dizer, hoje, numa linguagem de hoje, 2004, a pessoa que está ali dirigindo os trabalhos, o interlocutor que vai falar com o espírito, que vai conversar com o espírito com um objetivo qualquer, desde uma experiência puramente científica até um trabalho de desobsessão para esclarecer os espíritos inferiores para que eles deixem de prejudicar as pessoas. Então, essas 3 forças, digamos assim, interagem, reagem umas sobre as outras. E ou podem neutralizar-se, e a reunião não dá resultado nenhum, ou então dá resultados catastróficos, ou então corroborar-se, harmonizarem-se, e com isso, então, se obterem resultados muito bons no trabalho mediúnico que se realize. Kardec fala de excelentes comunicações através de médiuns sem condições desejáveis. E ele indica o motivo: necessidade de uma determinada pessoa. Aquela pessoa está precisando daquela assistência, está precisando daquela mensagem. Então, é como disse Kardec em um dos seus livros, quando o espírito não tem um Stradivarius, um violino afinadíssimo, de primeira qualidade, ele toca no instrumento que está disponível. Depois ele fala nas más comunicações obtidas por bons médiuns, e que normalmente a culpa, digamos assim, está no dirigente, em quem está ali conduzindo a reunião e que está se utilizando da faculdade do médium com algum fim que não seja útil, um fim que não seja sério. Vamos encerrar o programa e o estudo da matéria com o curtíssimo parágrafo com que Kardec a encerra. Tudo isto requer tato e observação, e compreende-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Muita saúde, muita paz, uma semana muito boa para todos vocês. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,